Sejam bem-vindos ao canal A Leitura, A Vida é um Livro. O canal A Leitura é voltado para a literatura e cultura. Toda semana tem um vídeo novo, como resenhas, leituras de textos literários, reflexões e também podcast. E hoje é dia de Pode Ouvir Histórias e Livros. Estamos aqui com a Gabriela de Moraes Andrade, que é advogada formada em Direito desde 2018, especializada em Direito Penal e Processo Penal. Atua na defesa técnica e no estudo aprofundado dos temas ligados à responsabilização penal e às garantias processuais, trazendo uma visão prática e atualizada para o debate jurídico. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Margarete. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, é uma honra. É minha primeira vez aqui num podcast, então estou iniciando aí com chave de ouro. Não é fechando, não, é iniciando com chave de ouro. Ótimo. Então, obrigada mesmo aí pela oportunidade. Obrigada. Para começarmos, conte um pouco da sua trajetória na área do direito. Sim, certo. Gente, eu comecei assim no direito, caí de paraquedas na faculdade, uma menina de 17 anos... geralmente não sabe muito bem o que quer fazer da vida, né? Mas ali eu me encontrei, eu amei a faculdade, amei estudar e principalmente o direito penal, né? A parte criminal, eu sempre fui muito apaixonada. As pessoas às vezes brincam, falam assim... na faculdade você apaixona pelo direito penal, mas você casa com o direito civil. Mas assim, eu... amo, sou apaixonada e casada também com o direito penal, atuo desde quando eu saí de lá, da faculdade, né, desde 2018, mas também atuo na área civil, né, não tem muito como escapar, então hoje eu faço essas duas áreas e sou muito realizada na minha profissão. Que ótimo. E, Gabriela, hoje nós iremos falar sobre direitos autorais, contratos editoriais, né, e algumas orientações jurídicas também sobre essa área, né? Um dos temas aí que muitos autores, né, como eu também sou, temos dúvidas. O que são direitos autorais? Legal. Direitos autorais, ele é uma prerrogativa, né, conferida ao autor de uma obra intelectual. Então, o autor, ele vai controlar o uso da obra, a divulgação, a exploração econômica. Então, ele tem direito de fazer tudo isso sobre a obra que ele mesmo criou. Então, no que tange os direitos autorais, é isso que significa. E é legal também falar que aqui no Brasil, esses direitos autorais, né, ele tem a proteção automática no momento da criação. Então, não depende de registro ou de qualquer publicação. Então, no Brasil, ele surge, a proteção desses direitos surgem automaticamente no momento da criação. E em relação aos direitos autorais, entra também os direitos morais e patrimoniais? Há uma diferença entre eles? Sim, é uma diferença dos direitos morais que, nesse assunto, sim, né? Sim. O direito da imagem do autor, né? É mais em relação à personalidade dele. Né? Enquanto os direitos patrimoniais ele vai se referir a uma exploração econômica, ao patrimônio de reprodução, distribuição daquela obra, o direito moral ele está ligado à personalidade, à imagem daquele autor. Né? E uma diferença assim, bem drástica entre eles é que os direitos morais eles não podem ser... vendidos, eles não podem ser renunciados, então a gente fala que são características, né, dos direitos morais a irrenunciabilidade, a inalienabilidade, e enquanto o patrimonial você pode dispor dele, você pode ceder esse direito por contrato ou licença, né, que é o que acontece com os autores aí, quando cede licença para editora, enfim. E há uma diferença jurídica entre contrato de publicação e contrato de prestações de serviços editoriais? Eu falo no sentido, eu vou assinar um contrato, né? Tem uma diferença entre essas duas partes ou cláusulas? Não sei como funciona.
Tem sim, é uma grande diferença, porque no contrato de publicação, ele vai envolver a cessão ou a licença desses direitos patrimoniais que você tem sobre a sua obra. Então, você vai ceder ele para a editora, né? Aí a editora ela vai assumir todos os riscos, ela vai ficar aí com essa incumbência, enquanto no contrato de prestação de serviços é diferente. A editora ela presta serviços para você, então ela que vai ou revisar, ou imprimir, ou distribuir, né? Então, você vai pagar para essa editora fazer tudo isso. E, às vezes, confundir um desses modelos pode surgir alguns abusos no contrato entre a editora e o autor. Uma outra dúvida que também surge bastante nos meios aí, dos bastidores, né, entre os autores, se um escritor, né, ele não, no momento ele não é um autor, nunca publicou, ele só escreveu. E se ele fica publicando os seus textos em redes sociais, um site, ele criou um site, eu vou ali escrever meus poemas e deixar exposto. Há muitas pessoas, né, que fazem isso. Existe a possibilidade de perder seus direitos caso alguém publique o mesmo texto, que seja mesmo na íntegra, assim, sei lá, fez um plágio, posso dizer. Ele pode perder se a pessoa publicar e ele não, só deixou ali no site, no blog? Isso? Não, porque... como eu disse logo no início, que aqui no Brasil, a proteção a esses direitos, ela nasce com a criação da obra. Então, você não vai perder se você postar, se o autor postar nas redes sociais ou um poema, um texto, né, de autoria própria, ele não vai perder o direito sobre aquela criação dele, de jeito nenhum. E se alguém plagiar, continua protegido os direitos dele, né? O que muda é a prova da anterioridade. Então, se você postar, né, no Instagram, vamos supor, você posta lá no Instagram o seu poema e alguém vai lá e copia, você tem a prova da anterioridade, que você colocou aquilo antes, está registrado antes da pessoa copiar. Então, tudo serve como prova também. Às vezes, e-mail, data de e-mail, até o WhatsApp, gente, eu falo, tudo é prova. Não exclua nada, não exclui conversa, não exclui nada, porque tudo pode servir como prova, né? Sim. Então, só que eu aconselho a registrar, né? Para evitar essas dores de cabeça que muitos autores têm. Mas não perde o direito de jeito algum. Procurar sempre, né, a Câmara Brasileira de Livros, deixar registrado na Biblioteca Nacional, para evitar também qualquer conflitos aí no futuro, né? Aí menos dor de cabeça para vocês. Sim. Gabriela, quais cláusulas um escritor nunca deve deixar de ler antes de assinar um contrato editorial? Né? Quais sinais de alerta? Porque eu já publiquei tanto com editoras e também já fiz autopublicação. Antes de publicar, eu fiz umas buscas, né, no Google, vi casos. Quando eu vi a questão da editora querer deter, eu posso dizer, não sei se é a palavra, mais de 50% do meu livro, ou não permitir que eu imprimisse os livros, então eu já não assinava. Eu não assinava de jeito nenhum. Então, assim, quais sinais, assim, já de cara um escritor, né, tem que olhar no contrato? O que você aconselha? Olha, principalmente, vou colocar assim as coisas mais importantes, né? Que é o prazo de cessão desses direitos, porque tem contratos em que a editora, ela coloca um prazo indeterminado, né, sobre aquela obra. Então, tomar cuidado com isso, com esses prazos abusivos que não tem término nunca. A licença também de exploração também tem que ter um término. Não aconselho, não é aconselhável você fazer um contrato que é indefinido, né? Essas coisas. Ver a questão da exclusividade também, né? A tiragem mínima, que isso acaba por prejudicar muitos autores, que você
precisa ali ter uma tiragem mínima, independente do número de vendas. Acaba, às vezes, nem compensando, Sim, né? Quem tá no início ali da carreira, é muito difícil. O percentual de royalties, né? Então, tudo isso é uma coisa que você tem que ficar ligado ali antes de assinar um contrato. E você falando sobre exclusividade, por quanto tempo, em média, uma editora pode ter direitos da publicação do seu livro? Por exemplo, tem editoras que pedem 5, 10 anos. Né? Teve uma autora que ela conversou comigo que ela não tem direito sobre a obra. Ela falou assim, Margarete, olha, não sei, eu não cheguei a ler o contrato, né, não citarei nomes, mas ela fala assim, eu não tenho direito. Toda vez que eu quero ter acesso ao meu livro, eu tenho que chegar até na editora e falar, eu quero tantos exemplares. Eu não consigo, eu não tenho o arquivo para ir numa gráfica e imprimir os livros. Isso é legal? Isso é correto? É abusivo? É uma cláusula abusiva, né? Que dá para tentar reverter num processo judicial, né? Porque esses prazos, essas cláusulas indeterminadas aí configura um abuso aí em relação ao autor da obra e dá para reverter. Assim, prazos de 5 a 10 anos são comuns, como você falou mesmo, né? São bem comuns nesse tipo de contrato. Mas desde que ele seja razoável e determinado, né, pré-determinado, tudo bem. Agora, prazos que a gente não sabe quanto tempo, fica ali meio num limbo, não entende, é indeterminado, aí é abusivo. Igual ela não pode nem imprimir a obra dela, né? Então, isso aí já beira uma coisa meio indeterminada, dá pra recorrer na justiça, sim. Dá para reverter, então, a situação. Reverter. Eu comentei com você do caso da doutora Ana Beatriz, a psiquiatra. Né, no início da carreira dela, e como escritora, ela falando... Eu não lembro se foi no programa Jô Soares, qual o programa que ela falou isso, mas eu lembro que eu assisti no YouTube, ela comentando que para publicar o primeiro livro dela, teve que vender até o carro. Meu Deus. Vendeu o carro e fez vários exemplares, né? E ela chegou a assinar contrato com uma editora e depois que ela foi entender o que estava ali, ia prejudicar muito ela, como autora da obra. Então, ela falando rindo da situação, foi até cômica, né? Que depois que ela entendeu, e na época não tinha e-mails, não tinha cópias do contrato, ela foi até o escritório do dono da editora e foi lá, do empresário, e foi lá e pediu um isqueiro, né, conversando, e pediu o contrato, e queimou o contrato na frente, lá foi expulsa, tudo, e conseguiu reverter aquilo, né, depois ela conseguiu publicar, e ela teve a grande sorte do Jô Soares encontrar o livro dela numa livraria e chamou ela para o programa, então que foi que ela explodiu, ela disse que é eternamente grata ao Jô Soares. Como que é o nome desse livro? Olha, se eu não falho a memória, foi Mentes Inquietas. Acho que foi o primeiro livro dela, a primeira versão. Depois ela foi mudando. Mas se não falha a memória, é esse mesmo. Nossa, que legal. E daí, a partir desse momento que ela começou a ter mais visibilidade. Sim. Ela disse que depois foi no programa do Jô, não parava mais. Era todo mundo ligando para ela. Que legal. E ela conseguiu alavancar. Não sabia dessa história dela. Bem inusitada. Sobre a cessão de direitos. Quando isso é perigoso para o autor. O que a legislação fala sobre isso? Pois alguns contratos têm cláusulas de cessão total e restrita dos direitos, né? Que eu não sei se é a mesma coisa da exclusividade. Você poderia explicar um exemplo de como isso prejudica o autor, o que fazer nesses casos, depois de assinar, né, o contrato? Sim. É perigoso exatamente quando é cessão total e restrita, né? Igual eu falei pra você, fica naquele negócio que é indeterminado, a gente não sabe quando começa, quando termina, é infinito. Aí o autor ele vai perder o controle da obra dele, né? Ele não vai poder adaptar a obra, não vai poder reimprimir, negociar com terceiros, né? Então, aí muitas vezes ele vai perder a participação financeira. Tem que tomar cuidado, porque a cessão é exatamente quando o autor ele transfere à editora o direito de explorar economicamente, né? E assim, claro que
quem é escritor, né, ama escrever, é apaixonado, mas, gente, o retorno financeiro, ele é tão importante quanto, eu acredito, né? Sim, claro. Então, assim, tem um exemplo que os fãs de The Witcher vão gostar de saber. O que aconteceu? O autor do livro chama Sapkowski, é um nome bem difícil, eu nem sei falar direito. Que ele fez, né, ele fez os livros, escreveu tudo, a saga. E na época, né, há muito tempo atrás, ele vendeu 100% dos direitos patrimoniais que ele tinha sobre a obra dele. E ele vendeu para a CD Projekt, que é uma desenvolvedora de jogos. E por um valor fixo. Então, no contrato ficou lá estipulado que seria um valor fixo e eles poderiam explorar economicamente a imagem, tudo, os direitos da obra dele. E ele não teria mais nenhum direito sobre o valor de lucro que... Não ficou contratado royalties, não ficou contratado nada, nenhum prazo, assim, ele vendeu por um preço X e pronto, é seu. Você pode explorar o que você quiser. E aí, o que aconteceu? Ficou muito famoso esses jogos, né, de The Witcher. E venderam milhões de cópias, esses jogos, enfim, geraram, assim, receitas bilionárias para a empresa de desenvolvimento de jogos, né? E tanto que até rendeu uma adaptação na Netflix. Olha só. Então, assim, essa empresa de jogos aí licenciou para Netflix explorar, né, fazer a série, etc e tal. E o coitado do autor do livro ficou chupando o dedo, né? Então, ele não tinha participação em nada disso. E aí, o que aconteceu, né? Ele cedeu integralmente os direitos naquele momento. Mas, assim, ele entrou, assim, tudo se dá um jeito também, né? A gente tenta dar um jeito para tudo. E ele questionou judicialmente o contrato, explicou, né, o desequilíbrio econômico que gerou, que é aquelas cláusulas abusivas, etc. E as partes fizeram um acordo, né? Aí ele deve ter recebido ali, eu não fiquei sabendo de detalhes desse acordo, desse processo, até porque é em outro país. Mas, assim, provavelmente ele ainda saiu perdendo. Nossa, entendeu? Porque se ele tivesse feito um contrato de royalties, ele estaria ganhando até hoje, né? Não seria um acordo ali, bom, enfim. E é isso que eu falo, que é muito prejudicial, né? Provavelmente ele não consultou um advogado antes de... É a melhor coisa, né? O melhor conselho é esse. Conselho. E dos royalties, quais são as porcentagens que são consideradas não abusivas, né? Como eu te falei, tem contrato que eu não assinei quando eu vi que, no meu olhar, eu falei, não dá, gente, porque é caro publicar um livro, tem muitos indo para a autopublicação, eu já estou indo também para esse lado, e tem lá que a editora, por exemplo, o livro é R$40, ela quer R$30. Sim, tá? Mais de 50%. Sim, então eu falei, não dá. Teve casos que eu já assinei. Eu falei assim, eu acho que eu também não vou vender muito, vou deixar assinado, né? Mas eu me arrependo profundamente. Mas também a editora, ela não pediu exclusividade em nenhum momento, de tempo, nada, e só... Então, eu fiquei muito tranquila, muito em paz. Mas, assim, o que um autor, alguém que nunca publicou um livro, ou já publicou e cometeu esse erro, ele fala assim, não, aí já está abusivo. Né? E também na quantidade de livros impressos. Ela pode também estipular, assim, também já vi contratos que falavam assim, Margarete, tem que ser 10 mil. Livros. Eu falei, o que eu vou fazer com 10 mil? Que é a tiragem mínima, não é? Eu já publiquei com algumas editoras que eu consegui até 50 livros, tá? 50 livros, eu conversei, foi bem tranquilo. Outros, eu tive 300 livros, mas teve os mesmos livros, eu já, tipo assim, eu vou pesquisando com várias editoras, eles falaram 10 mil. Nossa. 1000 livros, aí eu falava, o que eu vou fazer com 1000 livros? Vai fazer uma parede no meu quarto, né? Sim. Não tem como. E então, assim, a editora, ela pode estipular isso no contrato? Tem a tiragem mínima, sim, dos contratos, e ficar de olho nisso, né? Porque
acho que até falei com você isso no caminho, né? Que às vezes não compensa, né? O que você vai fazer? Né? Às vezes é um autor aí que tá começando na carreira, ele vai imprimir 10 mil livros. Né? Não faz sentido. Agora, um autor de um best-seller aí, que a New York Times elegeu, aí tudo bem, a gente entende, né? Mas ficar de olho nisso. No contrato, eu falo assim para todo mundo, né? O contrato é a lei. O contrato é a lei que vai reger aquela relação. Então, o que vocês colocarem ali é o que vai reger. Só que igual o exemplo lá do autor do The Witcher, ele até conseguiu cancelar aquele contrato do jeito que foi feito, porque estava abusivo. Então, sempre ficar de olho nisso, se vai ser se está sendo abusivo para você, se não tá. Eu digo que a partir de 40% já tá bem abusivo, né? Dos royalties. Sim, então... né? Então, assim, em livros físicos que a gente tem visto por aí, o usual é entre 8% a 12%, né? E e-book, aí pode chegar a 20% a 40%. Mas mais que isso, cobrando, né, da receita do autor, já se torna uma cláusula abusiva do contrato. Então, sempre que você está deixando bem claro, é possível reverter, sim, casos de contratos abusivos, procurando advogado, consegue reverter, se o autor está sendo prejudicado ali. Isso, aí tudo vai depender do contrato assinado, né? E o que eu falo, assim, gente, antes de fazer qualquer coisa, assinar qualquer contrato, contrata um advogado, porque o brasileiro, principalmente, né, ele tem costume de procurar advogado depois que a coisa tá preta, depois que tá acabando o mundo, aí ele vai procurar um advogado, em vez de fazer aquela consultoria jurídica antes. Se tem dúvidas, é melhor chamar, porque não adianta você assinar com dúvida, não ter paz naquilo, não sabe nem o que tá. Não, eu vou assinar porque é o meu sonho. E você tá jogando o seu tá jogando o seu sonho ali. Aí se torna um pesadelo muitas vezes, né? Exatamente. E tem casos também, Gabriela, que o autor desistiu do contrato. Eu assinei, passaram-se aí uns 7 dias, eu vi assim, nossa, fiz besteira, né? Fiz besteira. Ele consegue rescindir esse contrato sem pagar multas? Porque eu já conversei com vários autores, né, tanto em feiras, aqui em podcast, a gente vai escutando histórias, né? Então, já teve casos de autor que assinou o contrato e desistiu. Sim. E ele falou assim, eu não quero, achei melhor com outra editora, eu vou rescindir. E na hora não conseguiu, entre aspas, porque já a multa. E passaram-se poucos dias. Sim. E lá falava já da multa. Exatamente, é o que eu falei. O contrato, ele é a lei. O que você assinou, você está obrigado. Então, assim, você até pode rescindir, né? Mas vai ter uma cláusula ali contratual de uma multa por conta da sua desistência fora do prazo, é como qualquer outro contrato. Pode ver, contrato de aluguel, se você sair antes do período lá estipulado, tem a multa. Então, a mesma coisa, se o autor descumpre o contrato, né? Claro que existem casos que isentam ele de multa. Por exemplo, casos fortuitos e de força maior, que a gente fala. Vamos supor, o autor simplesmente ficou doente, não consegue nem mais falar, sofreu um AVC. Às vezes isso vai acontecer e ele não, judicialmente, se a editora quiser ainda receber essa multa, provavelmente consegue isenção, mas porque se arrepender, o direito de arrependimento, daí ele vai realmente ter que pagar uma multa, a multa que ele assinou lá contratualmente. E mesmo que o livro, por exemplo, a editora só recebeu o original. Tá? Só recebeu, por exemplo, enviei um exemplo, tá? O William. Eu só enviei aqui o original e ele não teve nenhum trabalho de revisar, de diagramar, de fazer nada. Só recebeu e se passaram 7 dias, eu falei, eu não quero mais, mesmo que a editora não tenha sofrido nenhum prejuízo, assim, de trabalho. Mesmo assim, se tiver no contrato essa multa, ele tem que pagar mesmo? Que nem
A gente, quando vai assinar o contrato, tem que ficar de olho nisso. Se tem um período, às vezes você vai entregar o livro, a obra original, e ela tem um período para publicar, para revisar, para diagramar, tudo certinho. Antes desse período, não há por que ter essa multa, né? Então, vê direitinho no contrato. De qualquer forma, se ainda há a previsão dessa multa sem ter prejuízo econômico para a editora, a gente, igual eu sempre falo, dá para revisar judicialmente, se é uma cláusula abusiva, se é uma coisa que vai acarretar uma proporção ruim, vai ser desproporcional para o autor, dá para a gente revisar, entendeu? Então, ficar, assim, esperto na hora de assinar o documento. E quando o autor também, que nós estamos falando muito aqui do direito do autor, né? Mas também tem o lado também da editora. Se o autor descumpre, né? Se o autor descumpre o contrato, mesmo que esse contrato depois ele perceba que foi abusivo. Um exemplo, ele começa a vender livros por fora, ele pega, eu tenho aqui o original, vou dar um jeito e vou imprimir por conta, né? Vai quebrando essa exclusividade, vai alterando textos. Ele pode sofrer consequências jurídicas, mesmo que ele tenha assinado um contrato abusivo. Eu vejo pelos dois lados. Ele assinou e aquele contrato ele achou que foi abusivo. Ele quer mesmo ter o direito dele de autor, ser exclusivo da obra, dono, fazer o que ele quiser, mas ele já assinou um contrato. E aí, nesse caso, a editora também pode processar? O autor tem esse direito? Então, pode, porque assim, o contrato, ele vai vincular as partes. Agora, se ele tá vendo que tem alguma coisa abusiva, que vai prejudicar ele, que ele não pode imprimir, etc e tal, o ideal é ele buscar judicialmente a resolução daquele contrato. Nunca fazer nada por conta própria, né? Porque aí a editora também vai estar no direito dela de falar, olha, você também descumpriu, você fez isso, aquilo. E aí vai ficar aquela guerra, entendeu? Então, a melhor coisa, tá abusivo? Tá me prejudicando? Vamos lá rever judicialmente essas questões, né? Do que ficar fazendo tudo por conta própria. E também o que considerar ao contratar serviços extras, por exemplo. Vou me colocar na situação. Eu vou para autopublicação, então eu vou contratar um ilustrador, né, para o meu livro infantil, ou então um capista. Quem detém esses direitos da imagem, né? Outra pessoa fez a imagem, mas eu contratei aquele serviço, eu paguei por aquele serviço, vai ter o nome dele ali no livro, que foi o capista, ou então o ilustrador. Por quanto tempo ela detém essa imagem, ou ela já, no momento que eu contratei o serviço, eu sou a detentora agora, olha, contratei, você fez a imagem para mim, ponto. Você não tem mais poder sobre essa imagem. Existe isso? Ou também a pessoa tem eu falo sempre do direito, né, de cobrar por livros vendidos. Existe essa possibilidade dentro aí dessa gama aí do direito, das leis? Isso que você vai ter que verificar aí com o ilustrador o que seria ideal para vocês. Dá para colocar em contrato esse tipo de cláusula de porcentagem e tal, mas assim, o usual, né, que sempre acontece é você contratar o ilustrador, por exemplo, o seu livro Dudu, né? Sim. Você contratou um ilustrador para fazer o Dudu. Sim, foi o próprio ilustrador é o dono da editora, então ele fez tudo. Então, aí você tem o direito de usar essa imagem. E ele deixou... Para sempre, entendeu? Assim, tudo que for em relação com esse livro, com essa imagem, com a sua obra, você tem o direito. Tá. Entendeu? Mesmo, e se for caso também de autopublicação, eu só contratei só esse serviço. Pode? É possível eu deter ou não? A pessoa... Por que vai acontecer? Aí você vai firmar um contrato com esse ilustrador, né? E você vai ter a licença para uso dessa imagem. Porque a imagem é dele, né? Ele é o autor da imagem, então ele também tem o direito sobre a obra dele, né? Só que você vai ter também a licença para explorar essa imagem.
entendeu? Então, às vezes você vai poder até fazer adaptações, tudo vai depender do contrato, do que vocês estipularem entre si. Tá? E alguns ilustradores, eles até pedem porcentagem, mas aí tem que estar previsto tudo certinho no contrato e justificado. Que, por exemplo, é o caso da série The Witcher. Sim. Tem imagens ali que são muito características, tem os monstros lá, etc e tal. Então, a desenvolvedora de jogos, ela detém o poder de explorar essas imagens. Aí foi pra fazer série. Ela vai vender aquela imagem, provavelmente vai ter uma porcentagem. Porque é algo que multimilionário, que vai gerar muita receita, né? Então, vai ter uma porcentagem. Agora, um livro não caberia esse tipo de porcentagem, né? Tudo depende do caso. Tá. E indo para esse caso aí que o livro virou um jogo, né? Sim, virou isso, jogos. virou um jogo. Isso. E se o autor, por exemplo, quiser adaptar o livro dele, principalmente livro infantil, ou também acontece muito, eu gosto de citar o exemplo do Stephen King, né? Que é muito famoso, esses filmes de terror, então quase todos os livros dele viram um filme, né? Por exemplo, o mais famoso aí é Colheita Maldita, Carrie, A Estranha. Sim, Então, no caso dele, é excepcional, mas, por exemplo, me colocarei no exemplo. Tem esse livro da Lila. Eu quero adaptar ao teatro, ao cinema. E eu contratei uma editora para publicar, que não foi esse caso com minha autopublicação. Mas a editora, ela detém alguma coisa sobre uma possível adaptação ao cinema, ao teatro, sobre a minha obra? Mesmo que não esteja no contrato, ela pode falar assim, olha, mas eu te ajudei, eu publiquei o seu livro, eu tenho aqui exclusividade. Aí não, porque a sessão, quando você vai fazer, né, o contrato, se for ampla, aí sim, por exemplo... A sessão ampla é que qualquer contrato, formato existente que ela venha fazer, ela pode adaptar. E aí ela vai poder controlar. Então, ela vai fazer. Que foi no caso dessa série também, que quem é fã do livro, isso em várias adaptações, né? Se revolta. Porque na hora que vai lá fazer o filme... muda tudo. Sim, já vi muitos casos. Né? Que teve também aquela série... eu sou apaixonada em série. Eu tô falando de Pode falar. Como que chama aquela da rainha da Inglaterra? The Crown. Bridgerton. Tem Bridgerton também. O livro, essa última temporada tem nada a ver, sabe? Então, as pessoas também, às vezes, acabam militando um pouco nas séries, né? Começa a abordar coisas que nada a ver, que não estava no livro. Branca de Neve teve uma adaptação horrível, né? Por último. Exatamente. Eu não vou nem falar, né? Porque não tem dinheiro para advogado. Sim. Mas, enfim, umas adaptações que fogem muito do que era o livro, do que o autor queria. Mas se você fez aquela sessão ampla, ele vai poder fazer isso. Agora, se o autor, ele precisa verificar, né? Como que ele fez a cessão desses direitos de adaptação. Porque, às vezes ele quer adaptar a obra dele. Só que ele fez um contrato com a editora que não podia. Então, ele não vai nem poder adaptar a obra dele. Entendeu? Então, tudo você tem que ver o que tá colocando ali no contrato e evitar aí esses constrangimentos com a editora. E se a editora ela promete no contrato um número mínimo de exemplares, né? Esse foi um caso que eu conheci há pouco tempo. E ela não cumpre. Por exemplo, estava lá no contrato, vou citar 200 exemplares. E chegou o autor foi totalmente prejudicado, porque no dia do evento ele estava apenas com um livro. Nossa. A editora não cumpriu. E, nossa, eu fiquei com muita dó, sabe, da autora. Primeiro livro dela infantil. E ela disse que não sabia o que fazer. Nossa, porque estava tentando contato com a editora e a editora não estava... Enfim, ficou a ver navios totalmente, né? E nesse caso, claro, o primeiro pensamento é procurar um advogado, mas o que fazer antes de até
buscar uma ação jurídica, é possível conversar aí com a editora, até que ponto ir, o que fazer nesse caso, assim, dessa autora? É complicado, é um inadimplemento bem grave, né, da editora, nesse caso, se ela falou que ia, né, tá lá contratualmente 200, chega lá tem só um livro. Numa feira, ela não pode vender nada. Isso aqui acarreta até dano moral, né, que eu falei, que é o que... no que tange a personalidade, que ela foi ali, uma conduta vexatória, né? Ficou feio pra ela, abalou o psicológico, enfim. Então, com certeza ela pode ensejar, né, a devolução integral dos valores que ela já pagou ali. E mais os danos materiais e morais que acarretou ali devido a essa conduta de má fé da editora. Certo. Por exemplo, eu publiquei este aqui com vários autores. Eu tenho várias antologias, que é uma forma mais barata de publicar, né? São poemas. E que foi com a Lura, que é uma editora que eu gosto bastante. E quando 2 ou mais autores, eles escrevem juntos, como funciona esses direitos de coautoria aí numa obra? Porque geralmente a gente assina um contrato com a editora e vários autores enviam, aí, no meu caso são poemas e são publicados. Existe aí lei específica para coautores que estão publicando juntos? Como funciona? Na lei dos direitos autorais tem, né, os artigos que vão proteger esses direitos e pertence a todos os coautores. Então, esse livro aqui que tem vários autores juntos. Sim, tem vários. Então, aí os direitos, né, sobre essa obra, adaptação, exploração econômica, publicação, é de todos eles. Né? Então, não é só de um, salvo se tiver algum acordo, né? Contrato, como sempre, vai mandar ali na situação. Mas vai ser tudo dividido, a prática é essa. Os royalties vão ser divididos em partes iguais, os direitos também, cada um tem direitos iguais aqui sobre a obra. Que o autor, ele deve ter cuidado ao fazer a autopublicação, porque geralmente ele faz tudo sozinho, é igual esse da Lila, um exemplo. Eu fiz as imagens, né, e o texto eu mesmo revisei e coloquei em várias plataformas aí para venda, divulgação. Então, assim, quais os cuidados? Ele deve antes registrar, procurar um advogado, ir na Câmara Brasileira? Quais são os passos aí para um autor independente, né? Que tem vários aí no mercado. Sim. Primeiro, que aconselho sempre a registrar, né? Que é uma prova mais robusta, né? De você, por exemplo, ser plagiada, enfim, né? Se tiver um registro ali, mas de qualquer forma, se não registrar, também você não perdeu o direito sobre a sua obra. Então, é sua, de qualquer forma. Mas, primeiramente, registra. Nem precisa, assim, que não quiser contratar advogado, porque o escritor autônomo, vamos dizer assim, né? Ele vai fazendo contrato com várias pessoas. Aí, contrata com a impressão, com a imagem que você falou, o ilustrador, etc e tal. Então, primeiro, registrar a obra, né? E tomar cuidado com os contratos. Revisão, né? Revisar o contrato de impressão, né? Com a gráfica, ou enfim, com quem for imprimir, a garantia de tiragem também, política de devolução, né? Direitos sobre a capa, sobre a ilustração, sempre ficar tomando cuidado com esses aspectos. Mas, como eu falei, o autor ele mantém todos os direitos autorais, patrimoniais, morais da obra. E uma dica que igual eu falei no começo, guarda tudo, guarda orçamento, comprovante de pagamento, tudo que você for fazer, né, conversou no WhatsApp, mandou um e-mail, guarda, né, que se precisar você tem a prova da anterioridade e tudo mais.
Sim, essa questão, você falando do WhatsApp, né? Eu lembrei, num caso, foge a questão da autoria, mas eu lembrei do caso do Danilo Gentili. Não sei se você lembra, Ah, que a pessoa disse que ele falou tal coisa, na hora ele não tá. falou. Ah, Nossa, ele tinha conversas registradas, tá vendo? imagens, que falou, nossa, ele deve ter gasto um valor para arquivar aquilo, e ele conseguiu provar que ele não Tá agiu vendo? no caso, com abuso contra uma ex-funcionária. O Sim. importante que é, né, guardar tudo. Tudo, gente. E eu até falo, cuidado com o que vocês conversam no WhatsApp, porque, ó, Sim, tudo que você tá falando printa, aí é uma prova é uma contra você. Então, cuidado. e-mail, E-mail, até voz, né, se tiver tudo. cuidado, você está falando às vezes coisas ali, talvez até não é permitido, né, você gravar sem a permissão da pessoa, mas tem gente que faz e prova ali, olha, Sim, ela falou, né? Ter muito exatamente. cuidado. Ter muito cuidado com isso. E tudo é uma prova. Então, não jogar nada fora, fazer tudo certinho. E, de qualquer forma, os direitos sempre vai ser do autor. Independente dele registrar ou não. É que é uma garantia a mais, né? E se acontecer de a obra vir com algum erro? Por exemplo, o autor publicou e na hora de, sei lá, foi erro de Sim. diagramação, saiu fora, uma palavra faltou, ficou horrível. Uma foto fora do lugar. E aí, nesses casos, e se a pessoa entrou em contato com a editora, diz, ó, não foi erro meu, foi erro de impressão, ou foi com a diagramação, não tem como reverter, a não ser que você pague novamente pela impressão. Existe isso ou eles têm a Não, responsabilidade? eles têm responsabilidade, sim. Porque, principalmente se for com uma editora, né? A editora, muitas vezes, ela tá incumbida de fazer esse trabalho de impressão, diagramação, Revisão, né? revisão. É responsabilidade dela. Então, se é erro da editora. E às vezes ela mesma que vai contratar. A gráfica é ela que contrata, você não tem nem acesso, é ela que vai fazer tudo. Então, é ela que vai refazer tudo, ela que vai arcar com os custos daquele erro, né? Porque se acontecer isso que você falou, é uma prática totalmente abusiva e gera direito de restituição e até indenização se caso ocorrer. Teve um caso que até a editora respondeu assim: você enviou assim o texto. Eu não altero o texto do autor. Ué, gente, Você mas e a acredita? revisão fica Você onde? acredita? Já teve, é um caso real. A editora falou, não vou mexer, nós prezamos pelo que o autor enviou, né? E sim, não vamos de forma alguma mexer, vai Gente, que ficar assim. absurdo. Mas já tinha impresso? Já É distribuído. por isso. Distribuído. Porque ela não queria arcar com o prejuízo, né? De fazer tudo de novo. Mas tem coisa que, Foi um gente, caso real. é um erro que dá pra ver que é um erro, que não é nada de licença poética, né? Vamos dizer assim. Isso foi uma coisa bem horrível. Bem, às vezes como tá você bem falou, nítido, é bem né? nítido. Não tem o que falar. Então dá pra Sim, buscar, sim. sim, com certeza, a responsabilização da editora, com certeza. Gabriela, também sobre essa questão dos direitos autorais, ela só está aí na questão civil ou vai também para o criminal? Ou vai para os dois? Até a que ponto? Qual o limite? Onde ela pode chegar também, na caso, é crime, né? Certo. Uma esfera, ela não tá ligada à outra. A responsabilidade civil e a responsabilidade criminal é paralela. Então, é independente. Violou direito autoral, já configurou aí, no mínimo, um ato ilícito, né? Cível. Mas, lembrando que violação de direito autoral é crime, tipificado no nosso Código Penal, e a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Mas, caso essa violação ela for no intuito de obter lucro, né? Aí a pena muda, já é uma pena maior, é reclusão de 2 a 4 anos. Né? Já é, assim, bem Então pode considerável. chegar mesmo, né? Com certeza, né? Tanto que os nossos tribunais superiores, né, o STJ, principalmente, eles vêm protegendo, vêm dando uma atenção maior a esses direitos, no que tange o direito autoral, enfim, de obra intelectual, ele vem protegendo, tem várias decisões, inclusive existe uma súmula hoje. Ótimo. Uma súmula é um entendimento jurisprudencial que já está consolidado, né? Que é como se fosse uma lei, tá? Só para
falando assim, em termos para gente que não é da área entender. Então, é a súmula 574 da STJ, que ele diz que para a configuração desse tipo de crime, é suficiente uma perícia realizada por amostragem do produto apreendido. Então, não precisa nem identificar o titular daquele direito autoral. Só a perícia por amostragem, por exemplo, vamos supor que a polícia ela, apreende um monte de CD e DVD pirata. Né, que hoje em dia quase não tem mais DVD, mas antigamente tinha muito, né? Nossa, esse crime, assim, gente, quem nunca viu DVD, CD pirata por aí? Mas eles pegam esse material e ele faz uma perícia ali, ele não precisa nem fazer em todo o material, ele pega e faz nos aspectos externos mesmo, vê ali que aquela capa, aquela embalagem, aquele rótulo, ele não é igual ao original. Pronto. Já configura o crime de violação de direito autoral. Entendeu? E nem precisa buscar quem que é o autor. E se é um autor desconhecido, não importa. Já configurou o crime. Certo. E, Gabriela, nesse mundo aí que estamos numa era de muita tecnologia, né? Então, muitas pessoas buscam por fazer imagens IA, que é mais barato. Sim. Eu já fiz nesse livro a imagem IA. Que legal. E outros contratam ilustradores, que é um trabalho maravilhoso, manual, tudo. No momento que você paga por aquela imagem, ela já é sua, ou por ser IA, independente ou não de pagar. Porque eu lembrei de um caso de um autor nos Estados Unidos, ele fez muito sucesso, eu não lembro o nome dele, mas eu li há pouco tempo, e as ilustrações e os textos eram todos IA. Sim. E aí quem comprou o livro achou ali que foi enganado, que ele pensava que era a pessoa escrevendo, na hora foi IA. Então, ele teve que devolver, até onde ele pôde devolver o dinheiro para quem comprou o livro. E já estava em plataformas. Eu não sei se lá é diferente a legislação aqui no Brasil, nessa questão de imagens criadas por inteligência artificial ou texto. Né? Onde a lei aqui no Brasil ela age dessa forma nessa parte aí, né? A gente ainda tá, assim, meio pioneira, né? Tudo que é nos Estados Unidos, esse caso. Isso. Tudo lá é, assim, mais avançado, vamos dizer assim, né? Aqui, pouco casos ainda que eu não tenho visto, mas, assim, por exemplo, esse livro aqui, A Vida de Jesus, essa imagem, você... Não, eu contratei a editora foi a Literando, né? E ela que fez as imagens, mas no contrato já falava que não seria ilustrador. Ela me deu a opção, você quer com ilustrador ou com IA? Então, essa aqui é IA, né? IA. Aí eu falei, eu falei que quero IA, porque é muito caro. Aí eu já fui ciente. Exatamente. Esse livro aqui eu reparei porque esse Jesus, essas pessoas aqui, a gente tá vendo muito em IA, esse tipo de personificação, né? De personagem, na verdade. Desculpa. Então, esse tipo de ilustração, a gente sabe que é IA, e tudo bem. Sim, né? Você tem direito, nesse seu livro aí, de usar porque você contratou. Contratei. Agora, se você pega uma imagem, assim, exclusiva, que você não vê... Até ela coloca ilustração como se fosse ela, editora Literando. Mas sim. Foram eles... Mas no contrato com ela estava especificado. IA. Então, exatamente. Porque, agora, vamos supor que você pague lá para fazer uma imagem exclusiva. No caso esse. Por exemplo, você não vê... Esse aqui a gente vê várias personagens iguais aí por aí na IA. Agora, tem personagens que não, que você vai pedir para criar uma imagem exclusiva para você. Aí você também tá protegida sobre aquele direito. Ótimo. Entendeu? Certo. E, Gabriela, nós já estamos chegando ao final do programa, que foi excelente. Já acabou. Já. Passou rápido. Muito bom, tema muito importante aí para os autores, também para editoras, né, para esse mercado editorial. E nesse momento, Gabriela, eu peço que você também deixe seu contato, seja e-mail, redes sociais, caso algum autor ou até editora que esteja nos assistindo quer entrar em contato, quer aí um serviço, né? Como te encontrar aí, Gabriela?
Bom, obrigada aí pelo espaço, pela confiança aí em mim. E, claro, vou deixar aqui minhas redes sociais. Meu Instagram é Gabriela Andade. Eu não consegui colocar o R, meu nome é Andrade, né? Se quiser, podem me contatar por lá. Ou também posso deixar o meu telefone profissional, que é o 199-9414-4986. Aí quem quiser pode entrar em contato comigo e agradeço aí novamente. E, Gabriela, você presta serviço, seja presencial, online também? Às vezes tem outras pessoas em outros estados também podem contratar. Sim, com certeza. Nessa nova era, né, Sim, da internet, eu tenho feito ótimo. muito, com muita consulta por vídeo, presencial também. Tem gente que prefere, mas assim, não muda em nada. Não muda em nada. Eu sempre faço reuniões por videoconferência. A qualidade do trabalho que eu presto é a mesma e não tem prejuízo nenhum. E você atende em Campinas, São Paulo, Atendo em né? Campinas, São Paulo, isso. Tá bom, então. Gabriela, Obrigada. muito obrigada pela Obrigada. presença. Fiquei muito feliz quando você aceitou o convite, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada aí pela oportunidade. E muito obrigada a você por assistir ou pode ouvir Histórias e Livros. Se você gosta de conteúdos voltados para literatura e cultura e gostou desse episódio, peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos juntos difundir literatura. Afinal, a vida é um livro e você faz parte dessa história. Um abraço e até a próxima.